Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos trabalhar equações do primeiro grau. Equações são um conteúdo muito importante que vocês vão utilizar para o resto do estudo de vocês, tá? Ele tem alguns critérios que eu vou falar aqui agora e trabalhar alguns exemplos. Tá? Ele é para descobrir um número desconhecido, e esse número desconhecido ele vai vir como letras, ele vai vir escrito na forma de letras, mas usualmente usamos o X, né? Mas tem outras letras também. Tá? Então eu vou trabalhar a mudança de sinais, né? A alteração de sinais. Por exemplo, se um número é positivo, quando eu for mudar para o outro lado da igualdade, que eu vou explicar para vocês, eu vou ter que alterar ele para negativo, né? Se ele está multiplicando, eu vou passar para divisão, eu vou dividir ele, então eu vou ter essa mudança de sinais, bem tranquilo. Vamos trabalhar vários exemplos com calma para vocês aprenderem esse conteúdo que é muito importante na matemática, tá? Só para vocês terem ideia, depois da equação do primeiro grau, tem a equação do segundo grau, então tem que aprender a do primeiro, né? Que é muito importante. Vamos lá. O que ele está me falando aqui? Incógnita é toda letra que representa um valor desconhecido em uma igualdade. Então, vou ter incógnita. Incógnita é uma letra que vai estar na igualdade, tá? Igualdade, por isso que é uma equação, porque aqui, ó, equação é toda igualdade. Quando você tem números e letras que tem sinal de mais e menos, multiplicação e divisão, e tem um sinal de igual, isso é uma igualdade, tá? Então, é uma equação. Então, a equação tem que ter uma igualdade, né? Contém pelo menos uma incógnita. Ele pode ter mais incógnitas também. Então, ele tem que ter pelo menos uma. Ele pode ter duas, tá? Pode ter três e assim por diante. Pode ter várias também. O valor encontrado para a incógnita é denominado solução ou raiz da equação, tá? Então, se encontrarmos o valor de x, por exemplo, encontramos a solução ou a raiz da equação, tá? Tem essas duas nomenclaturas. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Qual número que adicionado a 7 é igual a 10? Eu vou fazer isso daqui de duas maneiras. Por quê? Eu vou mostrar uma maneira de resolver, só que eu vou mostrar outra também que eu prefiro trabalhar assim. Eu prefiro trabalhar dessa outra maneira que eu acho muito mais fácil, que é a alteração de sinais, tá? Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês. Qual é o número? Que número é esse? Ele não me falou, então eu vou chamar esse número de x, certo? Então qual é o número? O número x que adicionado, então o que eu tenho que fazer? Adicionar, eu tenho que usar um sinal de mais. Mais adicionado a 7 é igual, o que é o sinal de igual? Igual a 10. Então eu vou ler, tem problemas de equação que eu vou ler um trecho de um texto, alguma coisa assim, e vou expressar isso em equação, tá? Então por isso que eu vim aqui, sublinhei todos para mostrar para vocês o que eles significam, tá? Então vamos lá, um número x, que eu não sei, adicionado a 7 é igual a 10. Tá aí, minha equação está pronta. Por quê? Minha equação tem que ter uma incógnita. Essa incógnita eu chamei de x. Professor, posso chamar de y? Pode chamar a letra que você quiser. Aqui eu chamei de x, que é mais usual x, tá? Então aqui, x mais 7 é igual a 10. O que vocês têm que saber numa equação? Tudo que está aqui, desse lado da igualdade, é chamado de primeiro membro, tá? Primeiro membro é tudo que está do lado esquerdo da igualdade. O que está do lado direito da igualdade é chamado de segundo membro, tá? Muita atenção com isso, porque é muito importante você saber em qual membro está para fazer as mudanças, tá? Eu quero descobrir o valor do x. Eu sei que o x somado a 7 é igual a 10, então eu tenho que imaginar, posso pensar também. Que número eu vou somar a 7 que dá 10? Fácil, né? 3. Tá, mas se eu fosse resolver ela, se eu não conseguir achar um número, vou resolver da seguinte maneira, né? Primeira maneira que eu vou explicar, que eu acho mais complicada, né? Eu gosto de outra maneira, mas eu vou explicar essa primeira maneira. Essa primeira,
que você vai fazer? Você tem aqui um 7 que está somando a x, você tem que descobrir o valor do x. O que você vai fazer? O seguinte, você vai colocar x mais 7, você tem que eliminar esse 7 aqui. Então, para me eliminar ele, eu vou somar, eu vou subtrair pelo número contrário dele. Qual que é o contrário do 7 positivo? 7 negativo. É igual a 10. Tá vendo que eu adicionei o 7 negativo no primeiro membro? Eu vou adicionar esse 7 negativo também no segundo membro. Então, tudo que eu faço no primeiro membro, eu faço no segundo, tá? Então, aqui é 7 negativo, 7 negativo. Por quê? Quando eu for somar esses dois aqui, ó, x, 7 menos 7 vai dar 0. Igual, não preciso colocar 0, tá? Então, x é igual a 10 menos 7, que é 3. Essa é a minha solução da equação, né? Então, de cabeça já dá para saber, né? Que número somado a 7 dá 10? 3. Isso aqui é a primeira maneira de resolver. A segunda maneira que eu prefiro, né? Ela é assim, ó. X mais 7 é igual a 10. O que eu vou fazer? Eu quero descobrir o valor do x, eu vou modificar esse 7 aqui, eu vou mudar ele de lugar. Ele está no primeiro membro, eu vou passar ele para o segundo membro, tá? Vou passar ele para o segundo membro. Quando eu faço essa mudança, x é igual, tá vendo aqui, ó? Ele estava aqui, eu vou tirar ele daqui e vou passar para cá, depois do 10. É igual a 10. Se aqui ele estava 7 positivo, ele vai passar 7 negativo, tá? Ele inverte o sinal, toda vez vai acontecer isso. Se você pega o número que está no primeiro membro, passa para o segundo membro da equação, você vai modificar o sinal dele. Se ele é positivo, é negativo. Se ele é negativo, passa a ser positivo, tá? Se ele estiver multiplicando, passa dividindo, tá? E assim é o contrário, se estiver dividindo, passa multiplicando. Então aqui, ó, só resolver esse cálculo aqui agora. 10 menos 7, 3. Eu prefiro trabalhar assim, bem mais fácil. Vou trabalhar assim com os outros problemas para vocês entenderem melhor, tá? Então, a solução é 3. Próximo probleminha. Carlos comprou 2 trufas, né? Então, ele comprou 2 trufas. Pagou R$8. Quanto custa cada trufa? Ah, professor, dá para fazer de cabeça. É só pegar o 8 e dividir por 2, né? Mas vamos trabalhar na equação. Como é que ficaria isso? 2 trufas. Qual que é o valor da trufa? Não sei, eu vou chamar de x. Então, se ele comprou 2 trufas, eu tenho que multiplicar o x por 2. Aí, ó, 2x é igual a... Quanto que ele pagou? R$8. Então, 2x é igual a 8. Uma equação com uma incógnita só. Eu quero descobrir o valor do x, então eu tenho que pegar esse 2 que está multiplicando e passar para o outro lado. Ele vai passar dividindo. Olha para você ver como vai ficar. X é igual a 8 e ele vai passar dividindo para o outro lado, ó. Ele vem passando dividindo o 8. E esse número que vem dividindo, ele sempre vai vir no denominador, tá? O numerador é aquele número que já está lá no segundo membro. Esse número que está no primeiro membro, ele vai passar como denominador do segundo membro. Então, para final, né, para calcular, 8 dividido por 2 deu 4. Essa é a solução do problema, tá? Muito importante saber essa solução, porque se eu quiser tirar a prova, se eu quiser saber se é isso mesmo, é só você pegar o valor dele. Qual que é o valor dele? O x é 4. Então, você pega essa equação, reescreve ela, só que aí, no lugar do x, você vai colocar quem? 4. Então, vai ficar 2 vezes 4. Quando você tem um número do lado de uma letra, está sempre multiplicando, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. 8 é igual a 8. Então, o nosso cálculo está correto, tá? Eu encontrei a solução 4, que é a solução correta. Vamos para o próximo probleminha. Letra C. Fernando tinha uma pequena coleção de carrinhos. Ele conseguiu dobrar. Dobrar é o que, pessoal? É multiplicar por 2. Eu vou colocar um ponto, que senão vocês confundem com x. Então, eu vou multiplicar por 2. Falou dobrar, multiplica por 2. Triplicar, multiplica por 3. Tá bom? É assim que funciona, bem tranquilo. Conseguiu dobrar a quantidade
e ganhar mais um de sua irmã. Ficou com 7 carrinhos. Qual é a quantidade inicial de carrinhos da coleção de Fernando? Pensa, de cabeça, dá para fazer um cálculo desse? É difícil, né? Então o que vamos fazer? Vamos trabalhar na equação, da seguinte maneira. Ele dobrou a quantidade que ele tinha. Qual que era a quantidade que ele tinha? Não sei, eu vou chamar de y agora. Então 2y, né? 2, eu dobro da quantidade que ele tinha, que eu não sei, então vou dobrar essa quantidade, que é y, que é o total de carrinho que ele tinha, que eu não sei, e ao ganhar mais um de sua irmã, então ele ganhou mais um da sua irmã, ficou, quer dizer, igual, né? Ele ficou, terminou a conta ali, é igual a quem? 7 carrinhos. Beleza, eu tenho que descobrir o valor de quem? Do y. Do lado do y eu tenho um 2 somando, ou um 2 multiplicando. Deixa ele, vamos trabalhar no outro número que está do lado, que é o mais 1. Esse mais 1 está somando no primeiro membro. Quando eu pego ele, passo para o segundo membro, ele vai inverter o sinal. Então vai ficar como? 2y é igual a 7. Se aqui é somando, passa subtraindo, tá? Então vou resolver isso aqui agora, ó. 2y é igual a 7 menos 1, 6. Esse 2 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Y é igual a 6, ele vai passar dividindo, dividido por 2. Então y é igual, se calcula, 6 dividido por 2 dá 3. Então tá aí, solução. Quantos carrinhos inicialmente ele tinha? Tinha só 3 carrinhos. Bem tranquilo, né? Ah, professor, quer tirar a prova? Tranquilo, vamos tirar a prova desse valor. Repete a equação. 2y mais 1 igual a 7. O que você vai fazer? Troca o y por quem? Por 3. Lá, ó. Troca ele por 3. Então aqui eu tenho 2 vezes 3 dá 6, que eu tenho que fazer primeiro, né? Antes da soma. Somando mais 1 é igual a 7. 6 mais 1, 7 é igual a 7. Então, tá correto o meu cálculo, tá? Sempre que quiser fazer a prova, pode fazer a prova. Agora, próximo probleminha, próximo exemplo, né? Qual é o número cujo triplo, então eu vou ter que multiplicar por 3, adicionado, eu vou estar somando a 9, é igual. Então aqui a palavrinha igual, vou colocar o sinal de igual na matemática, ao seu dobro adicionado a 6, ao seu dobro. O dobro é multiplicado por 2 e adicionado eu vou somar a 6. Vamos fazer cada etapa. Qual é o número cujo triplo? Que número é esse? Não sei, vou chamar de x agora, quero chamar de x. Então o triplo desse número, né? Qual o número cujo triplo? Então 3 vezes x adicionado a 9 é igual ao seu dobro. Dobro de quem? Dobro desse número x. Dobro do x, que é o 2 multiplicado pelo x, adicionado a 6. Aqui ficou um pouco mais complexo. Por quê? Eu tenho x no primeiro membro e x no segundo membro. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou modificar o x de lugar, porque eu tenho que deixar o número que está acompanhado do x, eu tenho que deixar ele junto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2x que está no segundo membro e vou passar para o primeiro membro, certo? Vou passar para o primeiro membro. Então, vai ficar 3x mais 9. Aqui, tá vendo que ele é positivo? Ele está somando, né? Se ele estiver somando, então ele vai passar subtraindo. E ele é positivo, ele passa negativo. 2x é igual, repete o sinal do igual. O 2x estava aqui, saiu, foi para o primeiro membro. Então o que acontece? Ficou só o 6 lá. Não precisa de colocar mais 6. Sinal de, como aqui não tem sinal, eu sei que é mais, tá? E agora? Aqui tem todos os valores de x? Não, porque esse 9 está somando, então ele não tem x. O que eu tenho que fazer com ele? Vou passar para o outro membro, ó. Vou pegar o 9 positivo, vou passar para o segundo membro. Então, ó, 3x, 9 foi para lá, então repete o menos 2x
é igual a 6. 9 positivo vai passar a 9 negativo. E aí, beleza. Agora é só calcular. 3x menos 2x. Então, professor, esse x está me confundindo. Pensa que o x é um sanduíche. 3 sanduíches menos 2 sanduíches, quer dizer que eu comi 2 sanduíches. Vai sobrar quantos sanduíches para mim? Só um. Então, 3x menos 2x, sobrou x, tá? É igual 6 menos 9 menos 3. Meu x é igual a menos 3, tá bom? Essa é a solução. Acabou aqui, facinho, né? Tranquilo. Agora eu vou pagar para trazer mais alguns exemplos.